Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Química Mais. Eu sou o professor Marcos, junto com vocês novamente, e hoje nós vamos dar início à nossa parte quantitativa no estudo das transformações químicas com o balanceamento das equações. Então fica ligado, olho na tela, que a nossa aula já vai começar. Então, galerinha, o tema de balanceamento ele é muito cobrado nas questões mais básicas de química e é um dos temas preferidos no nosso vestibular principal, que é o Enem. Esse tema sempre aparece, ainda que de maneira escondida, de maneira indireta nas questões. Então, é um passo fundamental a gente aprender como que realizaremos o balanceamento e o que vem a ser o balanceamento de uma equação química. Para isso, antes da gente chegar na parte principal do conteúdo, é importante a gente ter uma relação muito próxima aqui com a ciência, com o mundo experimental, que é onde de fato a química começa, para que depois os cientistas criem maneiras, formas teóricas de representar aquela ideia experimental que acaba surgindo. Então, a ideia de balancear uma equação química vem, na verdade, de uma transformação química, uma reação química que é representada quimicamente através de reagentes produzindo produtos, né? Um cara que estudou a relação matemática de uma reação química foi o Lavoisier, que experimentalmente conseguiu observar, conseguiu ver que num sistema fechado a massa de uma transformação química sempre se mantinha constante, ou seja, por mais que aquela transformação química consumisse substâncias e formasse novas substâncias, a massa daquele sistema ali continuava sempre a mesma. E a partir disso daí, ele foi investigando reações químicas e as suas deduções, junto com a de outro cientista, Proust, combinaram-se formando o que a gente conhece na química como leis ponderais, que são, na verdade, leis experimentais que vão dizer quantitativamente qual que é a relação matemática entre as quantidades numa substância química presentes numa reação. Então, olha só, o que é que eu vou trazer aqui de início através de uma exemplificação? Eu vou trazer uma reação bem conhecida, que é a decomposição da substância água. Perceba que eu estou trazendo aqui essa reação aqui escrita de maneira extensiva, com palavras. Eu não estou usando fórmulas químicas ainda. Então, a substância química água, ela se decompõe formando como produtos gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, por exemplo, Lavoisier, quando foi estudar a decomposição dessa substância, ele observou que, experimentalmente, quando ele utilizava 9 gramas da substância água, esses 9 gramas eles iriam formar 1 grama de gás hidrogênio e 8 gramas de gás oxigênio. Perceba que houve uma decomposição aqui, mas a massa do sistema ela se manteve constante. Ou seja, a massa que eu tinha antes, eu continuo a ter depois. Ok? E aí, ele foi observando que essa constância na quantidade aí sempre acontecia em qualquer reação química, desde que o sistema fosse um sistema fechado, porque o sistema fechado ele não permite a saída de substâncias gasosas, por exemplo, impedindo assim elas de serem aferidas à sua massa. Outro cientista, que foi o Proust, que eu acabei mencionando anteriormente, conseguiu ainda deduzir, através dos mesmos trabalhos de Lavoisier, que existirá uma proporção fixa e constante na relação de quantidade das substâncias presentes numa reação. Por exemplo, se ele utilizasse 18 gramas aqui de água, ele iria conseguir obter 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Se você observar com cuidado, galerinha, e com atenção, o que aconteceu com a quantidade de água aqui? Ela dobrou, não foi? Então ela multiplicou por 2. Se você dobrou a quantidade de água, significa que você acaba dobrando também a quantidade de cada substância que vai poder ser obtida experimentalmente. Então, uma reação química sempre vai acontecer numa mesma proporção. Ou seja, a cada 9 gramas de água, você obtém 1 de hidrogênio e 8 de oxigênio. Se eu não tiver 9 gramas de água, se eu tiver qualquer outra quantidade, então você vai obter outras quantidades de hidrogênio e oxigênio, mas tudo dentro de uma mesma proporcionalidade. Então, isso daí, que, repito, ficou conhecido como leis de Lavoisier e Proust, respectivamente,
é o que nós conhecemos como leis ponderais na química, que foram leis que, através de experimentos, através de baseamentos experimentais, conseguiu-se ter uma noção de como que se comportava o mundo quantitativo das substâncias numa reação, numa transformação química. Tudo bem até aí? E aí, meus amigos, o que é que surgiu depois disso? Com o avanço da ciência, conseguiu-se aos poucos ter noção da composição química dessas substâncias aí. Então, essa mesma reação que aqui, eu descrevi ela de maneira a utilizar palavras e não fórmulas, um outro cientista, que foi o Dalton, ele conseguiu verificar e interpretar essas leis ponderais como sendo uma simples aplicação do mundo microscópico. Como é que é isso, Marcos? O que o Dalton fez aqui, meus amigos, foi um passo muito importante e que permanece válido até os dias atuais. Para que uma reação química mantenha a sua proporcionalidade nas substâncias e para que uma reação química mantenha a sua massa constante, ele conseguiu deduzir que as substâncias eram formadas por átomos numa combinação fixa e constante e que uma reação química é nada mais nada menos do que uma reorganização dos átomos de uma substância química. Por exemplo, olha a situação totalmente hipotética, totalmente fora da química. Você está no seu quarto agora, seu quarto está bagunçado. Suponha que tenha livros em cima de mesa, tal, está uma bagunça. Então você vai pegar o seu quarto, vai fechar ele e vai organizá-lo. Você vai colocar cada coisinha no seu devido lugar. Você não vai destruir nada, nem você vai fabricar nada. Você vai apenas mudar as coisas de lugar. E foi exatamente com essa ideia que Dalton levou para as reações químicas. O Dalton acreditava, então, isso se provou verdade, junto com as leis ponderais que já existiam, que uma reação química é nada mais, nada menos do que uma recombinação de átomos de substância para substância. Então, dessa maneira, a gente consegue provar que, para que a substância água consiga formar gás hidrogênio e gás oxigênio, ela tem que estar nessa proporção aqui. Observe, eu tenho que ter duas moléculas de água formando duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Se nós representarmos a reação química através das fórmulas, nós vamos ter isso daqui, água formando gás hidrogênio. Quem que é gás hidrogênio? H2. Quem que é oxigênio? O2. Essas daqui são as fórmulas das substâncias químicas que nós estamos trabalhando aqui. H2O tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Não existe outra possibilidade da molécula de água existir que não seja assim, com 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Molécula de hidrogênio é uma molécula diatômica com 2 Hs. Molécula de oxigênio, molécula diatômica com 2 átomos de oxigênio. Então, para que a molécula de água, para que os átomos da molécula de água possam se recombinar de forma diferente para formar hidrogênio e oxigênio, a única maneira disso aí acontecer é eu ter, observe, duas moléculas de água, ok? Porque com uma molécula de água só, eu só terei um átomo de oxigênio. Eu não consigo formar uma molécula de O2. Com duas moléculas de água, observe, eu terei 2 átomos de oxigênio na totalidade. Esses 2 átomos de oxigênio que estavam um em cada molécula de água vão se combinar de forma diferente para formar o O2, ok? Esse é um exemplo, claro, específico para essa reação, mas que vai servir para qualquer outra transformação química. Então, qual que é a maneira correta da gente representar essa transformação aqui através de uma equação química? É nós colocarmos as quantidades que nós vamos precisar de cada substância em termos de moléculas na frente da substância. Ou seja, a equação ficaria assim representada. Se eu preciso de 2 moléculas de água, eu coloco o númerozinho 2 aqui. Se eu vou formar 2 moléculas de gás hidrogênio, eu coloco o númerozinho 2 aqui na frente. E se eu só formo uma molécula de oxigênio, número 1 aqui na frente. Esses números aí, eles recebem um nome bem específico aqui na química. Eles são chamados de coeficientes estequiométricos, ok? Então, os coeficientes estequiométricos nada mais, nada menos são uma aplicação direta da análise microscópica da hipótese de Dalton em combinação com as leis ponderais experimentais que já tinham sido comprovadas na época. Tudo bem, meus amigos? E aí você pode observar
que o motivo pelo qual as leis ponderais existem, como por exemplo a lei de Lavoisier, ela é muito simples de ser analisada microscopicamente. Observe que se eu terei 2 moléculas de água no reagente, é porque eu vou ter um total de quantos hidrogênios, hein? 4 hidrogênios no reagente. E no produto, quantos átomos individuais de hidrogênio eu vou ter? Os mesmos 4. Então, a mesma quantidade que existia antes, continua a existir depois. Nada foi criado, nada foi destruído. Tudo foi apenas transformado, como supunha lá o nosso amigo Lavoisier. Os oxigênios que a gente deduziu antes, a mesma história. Eu tenho 2 no reagente e tenho 2 átomos de oxigênio no produto. Então, a lei de Lavoisier também está aplicada. Como a gente viu, os coeficientes estequiométricos apenas validam microscopicamente a lei de Lavoisier e, posteriormente, a lei de Proust. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui alguns exemplos, alguns lances, dar algumas dicas de como que a gente pode fazer esse balanceamento aí. Observa só. Tenho essa reação aqui, ó. 2 reagentes e 2 produtos. Lembre, para eu deixar uma reação química balanceada, obedecendo à hipótese lá de Lavoisier, eu tenho que ter os mesmos átomos de um elemento químico antes e depois. Como é que a gente pode fazer para mexer nessas quantidades? Eu não posso alterar a atomicidade de um elemento químico na substância. Como eu falei, substância água só vai existir na forma de H2O. Eu não posso simplesmente vir aqui e colocar H2O2, por exemplo. A única coisa que eu posso fazer, quimicamente falando, didaticamente falando, é mexer na quantidade de moléculas de água, ou seja, mexer nos números estequiométricos, nos coeficientes estequiométricos. Então, observa, você tem aqui no reagente, ó, um hidrogênio aqui, portanto, você tem 2 Hs. Concorda com isso? No produto, o que é que você vai ter? 2 hidrogênios aqui, então a quantidade de hidrogênio ela vai estar igual. O que é que você vai tendo aqui no reagente em termos de nitrogênio, elemento N? Eu tenho 1 nitrogênio no reagente e eu também tenho 1 nitrogênio aqui no produto. A sua quantidade também está igual. Oxigênios. Quantos oxigênios eu vou ter aqui no nosso reagente? 3 nessa substância com mais 1 aqui dá 4 átomos de oxigênio. E no produto, 3 aqui com mais 1 na água, 4 oxigênios. E o átomo de K, o átomo de potássio, eu tenho 1K aqui no reagente, 1K aqui no produto. Então está tudo igual aí. Não tem nada fora da quantidade de um lado e do outro. Então significa o quê? Essa reação, do jeito que ela já veio, ela já está balanceada. Mas, professor, eu não coloquei nenhum número estequiométrico na frente aí das substâncias, não? Colocou. Quando você não tem nenhum número visualmente aparecendo, é porque esse número vai ser o número 1, um elemento neutro na multiplicação. Ok? Eu não precisei dobrar nada, nem triplicar nada, nem dividir nada. Tudo bem, meus amigos? Olha o segundo exemplo aqui. Observa. Elemento zinco. Eu tenho 1 zinco no reagente, 1 zinco aqui no produto. Igual, nada a fazer. Átomo de hidrogênio. Eu tenho 1 aqui no reagente e 2 no produto. Opa, não está igual aí essa quantidade. Então, o que é que eu devo fazer aí? Quando você tem elementos químicos de um lado e do outro da equação, em que eles não estão na mesma quantidade, significa que você vai ter que agir ali. Você vai ter que agir para deixar eles na mesma quantidade de átomos. E como é que eu posso agir? Eu não posso vir aqui no HCl e apenas colocar 2 hidrogênios aqui, deixar a molécula do tipo H2Cl. Eu não posso fazer isso. Eu só posso colocar os números na frente da substância. E aí como é que a gente faz? Eu preciso aqui de 2 hidrogênios para igualar o que eu tenho do outro lado. Então o que é que eu faço? Eu coloco um 2 aqui. Porque 2HCl, 2 moléculas de HCl, vão me dar um total de 2 hidrogênios. O mesmo 2 hidrogênios que eu tenho lá do outro lado. E o número aqui na frente do H2, qual é o número que vai ficar? Vai ficar o número 1, porque 1 vezes 2 dá 2. Ok? Balanceei os átomos de hidrogênio. O átomo de cloro, como é que vai ficar o átomo de cloro? Quando eu coloquei esse 2 aqui, eu também multipliquei o átomo de cloro por 2. Então eu vou ter 2 cloros no reagente e no produto, olha que coincidência, já está os 2 cloros lá. Então o coeficiente estequiométrico aqui também não pode ser nenhum diferente de 1 e aqui também. Então a reação fica dessa maneira balanceada. Os coeficientes serão 1, 2, 1 e 1, respectivamente. Tudo bem, meus amigos? Aqui, com esses 2 exemplos, eu utilizei eles apenas para mostrar para você como que o balanceamento ele deve se apresentar no fim das contas.
a mesma quantidade antes e depois de cada elemento químico. Só que existirão aqui, ó, uma maldade, vamos dizer assim, um macete para a gente decorar e a gente ter uma facilidade na hora da gente determinar esses coeficientes. Perceba que esses coeficientes aí, a gente foi tentando, através de hipóteses matemáticas, chegar no resultado e chegamos. Se a gente foi tentando, significa que a gente utilizou um método de balanceamento determinado de método das tentativas. Que por mais que o nome, repito, cause um certo medo, né? Quer dizer que eu vou tentando até acertar. E se eu demorar 1 a 2 horas? Não vai, porque existirão aqui, repito, algumas dicas a serem feitas que, se a gente lembrar delas e aplicar, o nosso resultado sairá mais rápido. As dicas são as seguintes. Observa aí, ó. Sempre começar pelo elemento menos abundante na equação química. O que é que significa elemento menos abundante, hein? É aquele elemento que está presente em menos participantes, em menos substâncias químicas da nossa equação. E a segunda e última dica é deixar, por último, elementos químicos que apareçam sozinhos, ou seja, elementos químicos em forma de substâncias simples. Seguindo essas duas dicasinhas aí, você vai ver que o êxito e a forma com que a gente vai balancear vai ser bem mais rápido. Então, começa pelo elemento em menor quantidade na equação, mais uma vez, quando eu digo menor quantidade, é aquele presente em menos cantos, em menos substâncias. E deixa, por último, elementos que apareçam sozinhos. Essas duas leis aí devem trabalhar de maneira única, de maneira conjunta, ok? Então vamos lá, meu povo. Vamos fazer aqui algumas tentativas, alguns exemplos dessas equações aí e vamos aplicar essas duas leis, vamos dizer assim, que são leis práticas para a gente ir mais rápido. Vamos lá. Reação aqui, ó. Vamos lá. Quais são os elementos que eu tenho aqui de maneira geral? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos começar pelo quê? Começa por aquele que está presente em menos lugares e se tiver algum que está sozinho, deixa por último. Aqui eu já vi que o oxigênio está sozinho. Ó. Nessa substância aqui eu só tenho o elemento oxigênio. Então o oxigênio vai ser o último que eu vou deixar para balancear. Vou começar pelo quê? Carbono ou hidrogênio? Carbono, ó. Eu tenho carbono em 2 lugares e eu tenho hidrogênio em 2 lugares. Então tanto carbono como hidrogênio aparecem na mesma quantidade de lugares. Tanto faz começar por um ou por outro. Vamos pelo carbono, observa. 2 aqui no reagente, tenho 1 aqui no produto, aqui na molécula do gás carbônico. O que é que eu faço para deixar essas quantidades iguais aí? Vou colocar 2 aqui na frente, né? Fica 2 carbonos no produto e aqui também fica 2. Então, já está igual. O coeficiente aqui vai ter que ser 1 ou simplesmente deixa sem nada. Hidrogênio, 6 no reagente, 2 aqui no produto. O que é que eu faço para deixar essas quantidades igual? Vai no lado que tem menos e multiplica. Qual o número que vezes 2 dá 6? É o número 3. Tudo bem? Então, 3 vezes 2 dá 6. E aqui eu já tenho 6, tá? Igual. Oxigênio agora, que a gente, repito, deixou por último. Quantos oxigênios eu vou ter no reagente? Ó, 2 vezes 2 dá 4 oxigênios aqui. 3 vezes 1 dá 3 oxigênios. 7 no total, né? Se eu tenho 7 oxigênios no produto, tem que ter 7 no reagente. Nota que eu tenho oxigênio tanto aqui, como aqui também. Aqui eu já tenho 1 oxigênio, não é? Eu preciso então de mais 6 para o total ser 7. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 6? 3. Então 3 vezes 2, 6 oxigênios, mais 1 aqui, 7. 7 de um lado, 7 do outro. A reação fica então assim, balanceada, ok? Aqui onde a gente, repito, não colocar nada é porque é 1. Tudo bem? Vamos lá. Próxima reação aqui, ó. Vamos usar a mesma tática, certo? Tem alguma substância que apareça sozinha aí? Não, não tem. Então, significa que aquela segunda regrinha lá que a gente viu, deixar elemento sozinho por último, não vai fazer diferença nenhuma aqui. Eu vou começar pelo quê? Por aquele elemento que está presente em menos lugares. Vamos ver, ó. Hidrogênio. Eu tenho hidrogênio em 1 canto, em 2 cantos e em 3 cantos. Tem algum elemento que aparece em menos quantidade aí? Vamos ver. P, que é o elemento fósforo. Eu tenho fósforo aqui, tenho fósforo aqui. 2 lugares. Átomo de cálcio. Eu tenho cálcio aqui, tenho cálcio aqui. 2 lugares também. E o oxigênio está presente em tudo que é canto. Então, eu já sei que o oxigênio é que eu não vou começar mesmo. Então, eu posso começar ou por cálcio ou pelo fósforo, que são os elementos aí em menor quantidade. Vamos pelo cálcio, ó. Eu tenho 1 cálcio aqui no reagente e 3 aqui no produto. O que é que eu faço? Venho no lugar que tem menos e boto o número para igualar. Número 3.
3 cálcios no reagente, 3 cálcios aqui no produto. Tudo bem? Átomo de fósforo agora, ó, se liga. Quantos fósforos eu tenho aqui no produto? Ó, eu tenho um aqui dentro do parente, só que ele está multiplicando pela essa atomicidade aqui 2, por esse índice 2. Então, eu vou ter 2 átomos de P. Se eu tenho 2 fósforos no produto, tem que ter 2 no reagente. O que é que eu vou fazer aqui para ficar 2, hein? Eu vou botar o 2 aqui embaixo, é? Não, você não pode mexer na fórmula da substância. Tem que colocar o número estequiométrico na frente da molécula toda. Ok? Então, fica 2 fósforos e 2 fósforos aqui. Quando você coloca esse 2 aqui, você acaba alterando os outros elementos aqui. É verdade. A gente vai ter que lidar com isso depois. E o hidrogênio aí? Vamos ver os hidrogênios. Ó. 2 vezes 3 dá 6 Hs. E eu tenho hidrogênio aqui também. Ó. Presta atenção aqui. Ó. Esse 1 hidrogênio multiplica o 2 que está fora, fica 2. Que multiplicado por esse coeficiente 3, eu vou ter então 6 hidrogênios também. 6 aqui com 6 aqui dá um total de 12H. Se eu tenho 12H de um lado, tenho que ter 12H também do outro. Qual é o número que eu vou multiplicar por 2 para dar 12, hein? 6. Ok? Então fica tudo balanceado. Aqui é 2, aqui é 3, aqui que eu não coloquei nada, não é? Só pode ser 1 e aqui é 6. Perceba que eu nem precisei, galerinha, ir para o oxigênio para terminar o coeficiente. Vamos só confirmar o oxigênio que ele já deve sair balanceado. Observa, ó. Oxigênios aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8, né? E aqui eu vou ter 2 que multiplica 3 dá 6. 6 com 8 dá um total de 14 oxigênios. Quantos oxigênios eu vou ter do outro lado, hein? 4 vezes 2, 8. 6 vezes 1, 6. 8 mais 6, 14. Tá tudo igual, então aí tudo balanceadinho. Tudo bem? Vamos lá, então. Aqui a reação é tão pequena, mas tão pequena que nem precisa seguir macete. Vamos lá. 2 N's e um N aqui. Bota um 2 aqui. O N balanceou. E o H? Eu tenho 2 aqui. E aqui eu vou ter o quê? 2 vezes 3, 6. Qual é o número que eu tenho que multiplicar por 2 para dar 6, hein? 3. Balanceei tudinho. Aonde eu não precisei colocar nada é porque é coeficiente 1. Tudo bem? Vamos para a próxima sériezinha aqui, ó. Observa só. C8H18, O2 dando CO2 e água. Aqui eu vou comentar uma coisa interessante em cima desse exemplo. Se liga. Carbono, ó, é o elemento aqui em menor quantidade junto com o hidrogênio. Tanto faz começar por hidrogênio ou carbono. O oxigênio aqui, sozinho, deixa ele por último. Carbono, 8 no reagente, 1 no produto apenas. Bota um 8 aqui. Hidrogênio, 18 no reagente, 2 no produto. Bota um 9 aqui, ok? E o oxigênio, como é que vai ficar o oxigênio aqui? Vai ficar, observa o produto, 8 vezes 2 dá 16, 9 vezes 1 dá 9. 16 mais 9 dá 25 átomos de oxigênio. Então, eu vou ter 25O no produto. Tem que ter 25, então, no reagente. Qual é o número que multiplicado por 2, que eu vou colocar aqui, que dá 25, hein? Número que multiplicado por 2 dá igual a 25. Um número x multiplicado por 2 dá igual a 25. Isola o x aí, ó. Vai ficar 25 sobre 2. 25 sobre 2. Ok? Eita, professor. Apareceu um número fracionado aqui, né? Balanceei tudinho. Ok, aqui é 1. Mas apareceu esse número fracionado. Algumas vezes as questões vão querer da gente, galera, o balanceamento na quantidade de coeficientes estequiométricos menor possível e inteiro. Então, como é que a gente pode fazer para deixar essas quantidades aqui todas inteiras? Lembre que o balanceamento, mais uma vez, é uma obediência às leis ponderais. Lei de Lavoisier e lei de Proust. Está todo mundo igual aí. Se eu multiplicar todas essas quantidades aqui de coeficiente por algum número, eu vou alterar elas, é verdade, mas a proporção vai continuar igual. Então, por exemplo, como é que eu me livro desse 25 sobre 2 aqui? É somente eu multiplicar a reação por 2. Se eu multiplicar a reação por 2, ó, aqui vai aparecer 2 ao invés de 1. Aqui vai aparecer 25. Aqui vai aparecer 16 e aqui vai aparecer 18. Foi tudo multiplicado por 2. Só que agora com uma diferença. Está todo mundo inteiro, ok? Tanto um balanceamento como o outro, tanto esse decimal que a gente fez aparecer na fração, como só com números inteiros, os dois estão corretos. Mas, como eu falei, algumas questões pedem, às vezes, da gente apenas os números inteiros. Aí a gente vai e coloca. Tudo certo aí? Tranquilo? Vamos para a segunda aqui, ó.
FeSL3 reagindo aqui, dando produto tal. Vamos lá. Qual é o elemento presente em menor quantidade aí? Ó? Eu tenho ferro 1, 2 lugares, sódio 1, 2 lugares, átomo de cloro em 1, 2 lugares. O oxigênio, eu tenho oxigênio em 1, 2 lugares. Então está todo mundo igual. Tanto faz você começar por qualquer um aí. Não tem nenhum elemento aparecendo sozinho, então aquela segunda regrinha lá não vai se aplicar aqui. Vamos começar então por qualquer um. Vamos lá. Ferro. Um ferro no reagente, 2 aqui no produto. O que é que eu faço? Venho aqui e coloco um 2 aqui na frente, para igualar o que eu tenho do outro lado. Átomo de sódio, vamos lá. Eu tenho 2 aqui no reagente, 1 aqui no produto. O que é que eu faço? Boto um 2 aqui no produto. Igualo os sódios que estavam lá no reagente. O átomo aí de cloro. Observa o átomo de cloro. Se liga só na parada agora. Olha que legal, ó. Quando você colocou 2 vezes 3 aqui, ficou 6 átomos de cloro, não é verdade? E aqui, ó, você já tinha colocado 2. Então significa o quê? Nós estamos pelo método das tentativas. A gente vai tentando até acertar. Como eu não tenho cloro em mais canto algum, eu só tenho ele aqui nesse produto, então significa que se eu deixar esse número 2 aqui, o cloro não vai se sustentar. Eu não vou ter como ficar com 2 cloros no produto e 6 no reagente. Então o que é que eu faço? Eu apago esse 2 aqui e coloco 6. Professor, e pode ir apagando? Lembre, o método é das tentativas. Obviamente que eu forcei aqui nessa reação justamente para a gente chegar no momento em que a gente ia apagar um número e colocar o outro porque algum deu um entravamento, beleza? Então 6 cloros fica igual, só que agora eu não estou mais igual com os átomos de sódio, né? Porque antes eu tinha colocado 2 para balancear o Na, que é o sódio. Coloquei 6 aqui agora, então eu vou ter que me dar com o sódio aqui agora. Como é que vai ser isso daqui? Ó? Observa só. Se eu tenho 6 Na aqui, eu terei que ter 6 Na aqui também. Qual é a quantidade que multiplicado por 2 dá 6? 3. Então você simplesmente apagou aqui, deu uma corrigida ali do outro lado, ficou tudo legal. Observa, já balanceei todo mundo aí, galera. Aqui onde eu não coloquei nada é porque foi 1, né? Não posso colocar nenhum número diferente de 1 aqui, porque senão vai alterar o ferro que eu já balanceei. E eu nem observei carbono nem oxigênio. Vamos só dar uma conferida para ver se eles estão em ordem. Observa só. O carbono, ó, 3 carbonos aqui, 3 átomos de carbono aqui. Estão iguais. E o oxigênio, hein? Observa, 3 vezes 3 vai dar 9. E aqui, 3 vezes 3 vai dar 9 também. A reação está balanceada. E a nossa última aqui, ó. Como é que vai ficar a última reação aqui? Vamos lá. Elemento que está aparecendo em menos quantidade aí. Quem que é? Ó? O K aparece 1, 2 vezes. O Mn aparece 1, 2 vezes. O S aparece 1, 2 vezes. O oxigênio está aparecendo em tudinho, então já sei que eu não vou começar por ele. E o S aparece 1, 2 vezes. Então você tem uma série de opções aí para começar o seu balanceamento. Vamos começar com o K. Se liga. 1K no reagente e 2K no produto. O que é que eu faço? Boto o 2 aqui no reagente, igual ao número de K, certo? Mn, se ligam no Mn, ó. 2Mn aqui no reagente, né? Multiplicou por 2 também o Mn. E eu tenho 2 aqui também no produto. Já está igual. Eu acabei balanceando o Mn meio que sem querer querendo. Os átomos de enxofre agora. Observa, 1 no reagente e 1 no produto. Está igual. Nada a fazer em relação ao enxofre. O hidrogênio, 2 aqui no reagente, 2 aqui no produto. Também está uma maravilha. E o oxigênio, hein, que está presente aí em um monte de canto. Vamos ver, ó. 2 vezes 4 dá 8. Mais 4 aqui vai dar 12. Então eu tenho 12 oxigênios no reagente. Tem que ter 12 no produto também para tudo já estar balanceado. Se não tiver, vai ser um problema. Vamos lá os oxigênios, ó. 7 mais 4 aqui dá quanto? Dá 11. Mais 1 aqui dá 12. Os oxigênios também já estão todos balanceados. Então a reação aqui, que foi a maior que a gente fez até agora, né, em termos de substância química, só foi necessário colocar o número 2 aqui na primeira substância. Todo o restante aqui vai ser quanto? Todo o restante vai ser o número 1. Ok, meus amigos? Tudo na paz aí? Então, essa foi a nossa aula sobre balanceamento de equações químicas. Espero que vocês tenham gostado. É um dos assuntos mais importantes e corriqueiros e que nós precisamos dominar aqui dentro do mundo da química, ok? Lembre-se de se inscrever no nosso canal, curta a nossa fanpage no Instagram. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!